O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, amém? O Evangelho de Marcos, a informação dos irmãos, foi escrito direcionado aos romanos. O Evangelho de Lucas aos gregos. O Evangelho de Mateus aos judeus. E o Evangelho de João é um evangelho universal para todos. Amém? Glória a Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o rei prometido. No Evangelho de Marcos, é o servo. No Evangelho de Lucas, Jesus é o homem perfeito. Amém? Se existe homem perfeito, Jesus é o homem perfeito. Amém? E no Evangelho de João, Jesus é o Filho, é apresentado como Filho de Deus. Amém? Só para nossos aprendizados. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 14 ao 39. Vou ler aqui no telão. Amém? Diz assim: E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre ele sorte, para saber o que cada um lhe faria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças, dizendo: a tu que derribas o templo, em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que vejamos e acreditamos também o que com eles foram crucificados e injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, dizia: eis que chama por Elias. E um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Amém? Vamos orar? Pai poderoso, nós estamos na Tua presença, Senhor. Queremos Te louvar por esta palavra. Queremos Te louvar por este momento. Senhor, fala conosco nesta hora. Queremos ouvir a Tua voz. Venha, Senhor, transformar, libertar, curar, pelo poder da Tua palavra. Fala conosco. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia
Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado. Jesus ele foi crucificado na sexta-feira, não essa que passou, amém? Há 2000 anos atrás. A Bíblia também diz, irmãos, que às 9 horas da manhã Jesus foi crucificado. Jesus ele passou 6 horas na cruz, 6 horas de sofrimento, pendurado no madeiro. Eu vejo Jesus fazendo força para o seu corpo não tombar para frente, porque era tamanho o sofrimento do nosso Senhor Jesus ficar ali 6 horas pendurado no madeiro. Jesus ficou das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E a Bíblia diz que às 3 horas da tarde ele entregou seu espírito ao Pai. E às 3 horas lá no templo de Jerusalém estava havendo um sacrifício. E ali Jesus ele morreu na cruz. Mas antes de morrer na cruz, irmãos, Jesus foi o pregador da cruz. O púlpito de Jesus naquele momento foi a cruz. Jesus Cristo proferiu 7 palavras na cruz, transformando aquele lugar de pavor, de sofrimento, em um instrumento para a glória de Deus, abrindo caminho para a reconciliação do homem para com Deus. A primeira palavra de Jesus na cruz foi uma oração. Jesus ele disse lá na cruz, no momento de dor, Jesus disse: Pai, perdoa-os-lhe, porque não sabem o que faz. Jesus liberou perdão sem ter feito nada para os maus feitores naquele momento. Jesus ele não fez nada, mas ele liberou perdão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Jesus ele deu a fórmula do perdão lá na cruz do Calvário. Jesus ele deu o exemplo de perdoar lá na cruz do Calvário. É perdoar mesmo que não tenha feito nada. O perdão é um mandamento que só a Bíblia tem. As demais religiões dificilmente falam sobre o perdão. Mas Jesus, ele deixa claro para nós que nós devemos perdoar um ao outro, mesmo que ninguém tenha feito nada para nós. Nós temos que perdoar. Amém? Nós temos que liberar o perdão, porque o perdão é a asepsia da alma. Quem perdoa está lavando a sua alma. Quem perdoa está abrindo caminho para os céus. O pastor Pedro Mendes, em um dos seus livros, ele diz que perdoar é para quem é inteligente e quem deseja realmente morar no céu. Amém? Então o perdão, irmãos, é para pessoas inteligentes e quem deseja realmente morar no céu. Jesus ele deixou claro em Mateus 5:23: portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contigo, veja só, se teu irmão tem alguma coisa contigo, não é você ter alguma coisa com ele, é ele lembrar que ele tem alguma coisa com você. Deixe ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com ele, com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Pedro uma vez ele disse para Jesus:
Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão diariamente? 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, 70 vezes 7. 490, calculando. Jesus quis dizer que o perdão é sem limite. E é todo dia que você tem que perdoar, toda hora, todo momento. O perdão é ilimitado, irmãos. Amém? Perdão não tem limite. Não é somente uma vez. Todas as vezes que seu irmão pecar ou fazer alguma coisa contra você, nós temos que perdoar. Amém? Mesmo sendo machucado, temos que liberar o perdão para morar com o autor do perdão, que é Jesus Cristo. Amém? A segunda palavra de Jesus lá na cruz foi para um ladrão arrependido na última hora. Jesus disse para ele: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa foi a segunda palavra de Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão arrependido, irmãos. Você pode aplaudir Jesus por isso? Não foi, Jesus não liberou, não inaugurou o paraíso com um homem justo, com um homem sem pecado. Jesus inaugura o paraíso ali, levando um ladrão arrependido, amém? Excluído da sociedade, mas aceito no reino de Deus. Nós éramos assim, queridos, amém? Cada um de nós temos um testemunho do quanto Jesus foi bom para conosco. Um perdido pecador, Jesus nos aceitou. Não foi nós que aceitamos Jesus, Jesus nos aceitou. Amém? O homem mais excluído da sociedade, Jesus inaugura o paraíso com ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A palavra de Deus diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus também disse que o seu reino, o reino de Deus, será tirado de alguns e dado às prostitutas e os publicanos. Olha só, o reino de Deus será tirado de alguém, de alguns, e será assim dado aos publicanos e às prostitutas. Amém, querido? Então Jesus, ele veio para o mais vil pecador. A palavra de Deus diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A terceira palavra de Jesus lá na cruz foi uma palavra de cuidado, de solidariedade. Ele olha para Maria ali em agonia, e Jesus diz para Maria: mulher, eis aí o teu filho. E Jesus olha para João, o único apóstolo que estava ali naquele momento de sofrimento, porque os outros deixaram Jesus e fugiram. João estava ali com as mulheres ali, olhando o sofrimento de Jesus de perto. E Jesus olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Cuida dela, cuida dele. Meus irmãos, Jesus, com tudo isso, ele quis dizer que nós somos a família dele. Jesus queria dizer: vocês são uma família agora. E Jesus olha para a igreja, irmãos, ele vê uma família. Amém? Paulo diz que nós somos a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E a palavra de Jesus é olhar para nós e falar: cuida dele, cuida dela. Não compete só o pastor cuidar, mas compete todos cuidar um do outro.
como família do Senhor. O irmão cuida do irmão, a irmã cuida da irmã, e assim a igreja caminha como uma família. Amém? Precisamos ter esse cuidado, porque nós somos família de Deus. Somos família. Amém? Amém. Somos um corpo, somos família de Deus. Hoje não se canta mais, eu preciso de você, você precisa de mim. Amém? Nós precisamos de Cristo até o fim. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: eu preciso de você, e você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Amém? Mulher, cuida dele. Filho, cuida dela. A quarta palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de desamparo, de solidão. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele olha para o céu naquele momento, ele não viu Deus ali. Ele se sentiu abandonado, porque até o próprio Deus não suportou ver o tamanho do sofrimento do seu filho ali na cruz. Então Jesus se sente desamparado. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra de Jesus na cruz foi de um sofrimento agônico. Jesus estava em agonia profunda, e ele diz: tenho sede. Jesus estava procurando algo que aliviasse a dor, o seu sofrimento naquele momento, e ele diz: eu tenho sede. A sexta palavra foi uma palavra de vitória. Jesus diz: está consumado, tetelestai, no grego quer dizer está pago, está pago, está consumado. Paulo diz, Colossenses 2,14, Paulo vai dizer que Cristo cancelou a escrita, a dívida que era contra nós, cravando lá na cruz do madeiro. Aleluia! Jesus pagou a sua dívida com Deus. Jesus cravou lá no madeiro a sua dívida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós estamos aqui através de Cristo. Nós somos salvos através de Cristo. Nós herdamos a vida eterna através de Cristo, porque Cristo nos reconciliou com Deus. E a sétima palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de rendição. Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus morreu. Amém. A Bíblia também diz que houve alguns milagres durante a crucificação de Cristo. Mateus 27:45 diz que desde ao meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas sobre a terra. O sol parou de brilhar. Você pensa, irmãos, meio-dia é onde que o sol aparece mais. Meio-dia é onde o sol brilha mais. Quem já provou o sol do meio-dia sabe que não é brincadeira. E ao meio-dia a palavra de Deus diz em Mateus 27 que houve treva. O sol sentiu, a natureza sentiu o sofrimento de Jesus, e o sol parou de brilhar ao meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve um apagão, não somente em Israel, mas a Bíblia diz em toda a terra o sol parou de brilhar. O sol desapareceu naquele momento. O sol não conseguiu ver, sentir o sofrimento do
nosso Senhor Jesus, a terra escureceu, houve um apagão. Mateus 27:51 diz: outro milagre que aconteceu aqui, aconteceu no santuário, no templo. A Bíblia diz que uma mão invisível, a mão de Deus, rasgou o véu do templo. Na hora da morte de Jesus, de cima a baixo, rasgou, dando livre acesso a quem quisesse chegar ao lugar santo do santo. Aleluia! O véu da separação se rasgou de alto a baixo pela mão de Deus. E a carta aos Hebreus confirma isso no capítulo 10, 19. Ele diz: portanto, irmãos, temos total ousadia para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isso é do seu corpo. Amém? Na hora que Jesus estava morrendo, na hora que Jesus deu o brado e morreu, Jesus abriu o lugar santo do santo para que eu e você possamos entrar no lugar santíssimo. Aleluia! Onde Deus está, aonde está o trono de Deus, você pode entrar. Não precisa marcar hora, não precisa marcar dia. O sumo sacerdote entrava todos os anos, mas nós, irmãos, todos os dias podemos entrar diante do trono de Deus e alcançar misericórdia através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 27:51, outro milagre que aconteceu. A Bíblia diz que a terra tremeu naquele instante e fendeu-se as rochas. Pensa, irmãos, rocha é difícil quebrar. A rocha se quebrou naquele momento. E houve um tremor tão grande sobre a terra, um terremoto, que abalou a terra naquele momento. E diz a Bíblia que as rochas se fenderam, se quebraram, se racharam. A terra sentiu o impacto da morte de Jesus. Você pode sentir isso nesta noite, o quanto Jesus padeceu pelos seus pecados. Aleluia, o quanto Jesus padeceu pelos nossos pecados. Mateus 27:52 diz: outro milagre que aconteceu, irmãos. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição, entraram em Jerusalém um montão de corpos, de mortos, ressuscitaram depois da morte de Jesus. E entraram em Jerusalém e diz que se apresentaram a muitos. Foi um dos milagres da cruz, aleluia. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Houve milagre na cruz. Mateus 27:54 diz que um centurião é um capitão de 100, que comanda 100 soldados. O centurião, os que com ele guardavam Jesus naquele momento na cruz do Calvário, ele estava de plantão no QAP, guardando Jesus ali, policiando tudo que estava acontecendo ali, naquele centurião. E diz a palavra de Deus em Mateus
os terremotos e tudo que se passava naquele momento, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Verdadeiramente, este homem que está morrendo na cruz, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Não foi somente o centurião, mas todos os soldados que estavam ali disseram: verdadeiramente este homem que está morrendo na cruz, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E tudo isso que aconteceu na cruz, irmãos, indica que a salvação está disponível para quem quiser ser salvo. Quem quiser Jesus, quiser ser salvo, a porta ainda está aberta. Glória a Deus, aleluia. Mas essa porta irá se fechar a Bíblia diz que depois de Jesus morrer, Jesus ele é tirado da cruz a pedido de um homem chamado José de Arimateia. A Bíblia diz que Jesus foi ungido e sepultado em um túmulo novo. A Bíblia não abre espaço para falar o que aconteceu no sábado. Marcos 16 diz que passando o sábado, já tardezinha do sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Jesus e mãe de Tiago foram comprar perfume para ir ungir Jesus no túmulo. No sábado depois da morte de Jesus, sábado, houve um silêncio, uma dúvida pairou sobre a terra, uma tristeza pairou sobre a terra. O que vai acontecer? Ele morreu, os discípulos estavam trancados, com medo, as mulheres estavam se preparando para ir ao túmulo de Jesus. Era sábado, e alguns estudiosos acreditam que nesse período de silêncio, Jesus estava entrando nas partes mais baixas da terra, estava levando os cativos dos cativeiros, levando com ele para o paraíso. Efésios 4:8 diz: pelo que diz, subindo ao alto levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isto, o que subiu, o que também antes tinha descido a parte mais baixa da terra. E a Bíblia também diz, para confirmar, o verso 9: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos ao céu para cumprir todas as coisas. Cristo ele desceu à parte mais baixa da terra e levou consigo o cativeiro, aqueles que estavam presos. A Bíblia também diz em 1 Pedro 3, 18 e 19 que Cristo padeceu uma vez pelos pecados de todos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, para vivificarmos pelo Espírito. O verso 19 diz: no qual também foi pregoeiro aos espíritos em prisões, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas almas se salvaram pelas águas. Sabemos, irmãos, que Noé foi o pregoeiro da justiça no seu tempo, e muitos não entraram na arca por desobediência. Somente Noé e sua família, 8 pessoas, entraram na arca e foram salvos. E a Bíblia diz aqui em Pedro que Jesus desceu a parte mais baixa da terra
levou os espíritos que estavam em prisões, os espíritos que foram antes de Noé, que não conheceram o Cristo, que esperava a promessa da redenção, daquele que ia pisar na cabeça da serpente, porque havia uma promessa. Eu penso que Jesus, no sábado, Jesus estava descendo ali no inferno, estava pregando aos espíritos em prisões, e estava levando eles para um novo lar, que era o paraíso de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento, Jesus ele toma duas coisas lá no inferno: a chave da morte e a chave do inferno. Aleluia! Glória a Deus! Quando Jesus ele entra no inferno, ele pega a chave da morte e ele pega a chave do inferno. Apocalipse 1:18, Jesus diz: eu sou aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. As chaves da morte e a chave do inferno são símbolo da soberania e do poder de Cristo sobre a existência e o destino dos homens. Ele tem poder para abrir os túmulos e levar os mortos à vida eterna. Jesus ele tem poder de levar a alma do homem para o céu. Jesus ele tem poder para levar a alma do homem para o inferno. Jesus ele tem poder para dar destino à alma do homem. Só Jesus ele tem poder da chave da morte e do inferno. Aleluia! Ele toma agora a autoridade do diabo, porque depois que o homem pecou no jardim do Éden, Satanás adquiriu essas duas chaves de trancar o homem na morte e de trancar o homem no inferno. Mas quando Jesus veio e desceu a parte mais baixa da terra, e ele aparece a João na ilha de Pátimo, ele diz: eis aqui o que foi morto e está vivo, e está nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos absoluta certeza, meus irmãos, que nós, um dia, pelo poder do sangue de Jesus e da autoridade de Jesus, iremos viver uma eternidade com o Senhor, uma eternidade com Deus, porque só Jesus tem a chave da morte e do inferno. Jesus também disse para os seus discípulos: toda a autoridade me foi me dada nos céus e na terra. Aleluia. Jesus também tem autoridade, poder nos céus e na terra e no inferno. Jesus está no controle de tudo, irmão. O seu olhar está sobre o céu, o seu olhar está sobre a terra, e o seu olhar está sobre o inferno. Aleluia. Glória a Deus. E nesta noite eu quero falar com você que entrou aqui, que só Jesus tem poder para levar o homem para o céu. Nesta noite entregue sua vida a Ele. Você que ouviu esta palavra, os milagres e as palavras de Jesus lá na cruz do Calvário, não foi história
história de Carochinha foi realidade. Um centurião dizer, irmãos, romano, verdadeiramente este é o Filho de Deus, é porque ele foi impactado pela cruz. Nesta noite, seja impactado pela cruz de Cristo. Seja impactado pela cruz de Cristo nesta noite. Aleluia, entregue sua vida a Jesus. Jesus tem poder de lançar o homem no inferno e tem poder de levar o homem para os céus. Mas depende da sua vida, se você quer os céus ou se você quer uma vida eterna sem Deus. Você escolhe nesta noite.